Eu já quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Se eu pedir para você completar agora esta frase que você está vendo aqui na tela, qual palavra você usa para completá-la? Was ou were? Was ou were? Se você respondeu I was tired yesterday, perfeito. Agora, olha essa outra frase aqui. Qual que você usa para completar? Was ou were? They were tired yesterday. Ok, very good. E aí você começa a falar rápido. Entra um you, we, uma pergunta, uma negativa, e aquele negócio que parecia fácil começa a virar uma loucura na cabeça. E aí você pensa assim: "Espera, mas was, were, qual que é mesmo que eu uso aqui?" Talvez você tenha estudado isso umas 2, 5, até mais vezes. Talvez já tenha visto aquelas tabelas assim: "I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were." Aí você decorou. Aí você fez exercício, acertou, e uma semana depois, na hora de falar, travou de novo. Então, hoje, eu não quero simplesmente colocar a tabela na sua frente, porque se a tabela resolvesse fluência, você provavelmente já teria resolvido isso. Eu quero te mostrar um jeito muito mais visual de enxergar was e were. E no final deste vídeo, eu quero que você praticamente veja os dois grupos na sua cabeça. Primeiro, was e were são simplesmente o passado do verbo to be. Am, is e are. Quando a gente vai para o passado, eles viram was e were. E aqui já existe uma boa notícia. No presente, você tem am, is, are. Três formas. No passado, só was e were. Simples assim, só duas. Ou seja, o passado acabou de facilitar a sua vida. Por favor, dê esse crédito ao inglês, porque esse idioma merece. Agora eu quero que você imagine duas casas. Na primeira casa mora was e moram com ele I, she e it. She was, it was. Na segunda casa mora were e com ele moram you, we e o they. You were, we were, they were. Pronto. Se você guardar isso, já resolveu uma parte gigantesca do problema. E existe uma lógica por trás. He, she, it são terceira pessoa do singular. Uma pessoa, uma coisa, was. I também fica com was. I was tired. He was tired. She was tired. It was difficult. Agora, mais de uma pessoa, we were tired. They were tired. O you é aquele rebelde do inglês, porque o you pode significar tanto você quanto vocês. E nos dois casos, you were. Simples assim. E aí, duas equipes. O team was com I, he, she e it. Team were com you, we e o they. E aí, repete comigo. You were. She was. They were. Mas eu não quero que você fique repetindo isso como uma criança decorando tabuada. Agora vamos colocar vida nisso. Ontem eu estava cansada. Yesterday I was tired. She was at home. She was at home. Ela estava em casa. He was nervous. He was nervous. Ele estava nervoso. It was cold. Estava frio. Agora o outro grupo. You were late. Você estava atrasado. You were late. We were busy. Nós estávamos ocupados. We were busy. They were happy. Eles estavam felizes. They were happy. Você está repetindo comigo, né? Percebe? A frase não precisa ser complicada. Na verdade, quanto mais simples, mais útil. Porque é com essas frases pequenas que o seu cérebro começa a automatizar a estrutura. Olha como uma coisa extremamente importante. Ora, olha uma coisa extremamente importante. O português faz uma distinção que o inglês muitas vezes não precisa fazer aqui. Eu era, eu estava. Em inglês, I was. Depende da situação. I was tired. Eu estava cansada. I was a shy kid. Eu era uma criança tímida. I was a shy kid.
Mesma estrutura, percebe? I was. E você não precisa ficar escolhendo entre 2 verbos como nós fazemos em português. Mais um ponto para o inglês aqui, hein? Então, quando você começa a pensar, mas espera aí, Jess, was significa era ou estava? Cuidado aí. Você já está tentando enfiar o inglês dentro de uma caixinha da língua portuguesa. Was comunica um estado, uma condição ou entidade no passado. O contexto diz para você qual tradução fica natural em português. I was sick, eu estava doente. I was a teacher, eu era professora. Ou até mesmo eu fui uma professora. I was there, eu estava lá. Eu estive lá. Não precisa escolher uma tradução universal para was, e o contexto sempre vai te direcionar, então don't worry, ok? Você precisa entender a cena, o contexto. E isso é especialmente importante porque talvez você tenha percebido que existe um padrão nos vídeos que eu venho trazendo aqui. O get, como usar o get, o make, o take, e agora, was e were. Quanto mais você tenta aprender inglês perguntando, epa, peraí, qual palavra em português equivale exatamente a essa? Mais confuso o idioma vai ficar. Quando você começa a perguntar o que essa frase está comunicando, tudo começa a ficar mais leve. Mas antes de continuar, eu quero agradecer uma parte muito especial das pessoas que assistem a este canal, as pessoas que decidiram se tornar membros aqui da nossa comunidade, porque, sinceramente, vídeos como este levam muito tempo para pesquisar, organizar, produzir, editar, e são justamente os membros que ajudam esse projeto a continuar crescendo sem que eu precise transformar esse canal em um lugar de conteúdo superficial ou feito apenas para ganhar visualizações. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo mais profundo, que mistura inglês, que mistura desenvolvimento pessoal, comportamento, neurociência e quer ajudar esse projeto a alcançar muito mais brasileiros, clica no botão Seja Membro. Além de apoiar esse movimento, você também recebe conteúdos exclusivos que eu preparo com muito carinho. E eu quero agradecer de coração a cada pessoa que já faz parte disso, porque vocês ajudam este canal a existir. Agora, voltando aqui, você já sabe. I, he, she, it was. You, we, they were. Só que agora eu quero tirar você da frase afirmativa, porque é aí que muita gente descobre que sabia menos do que achava. Então, como eu digo, eu não estava cansada. I was not tired. Só que a gente pode reduzir o was com o not, que fica wasn't. I wasn't tired. I wasn't tired. I wasn't tired. She wasn't home. She wasn't home. Ela não estava em casa. He wasn't ready. Ele não estava pronto. It wasn't easy. Não foi fácil. Agora, com were. You weren't late. Weren't é were mais o not. You weren't late. Você não estava atrasado. You weren't ready. You weren't ready. Você não estava pronto. We weren't ready. Nós não estávamos prontos. They weren't there. Eles não estavam lá. Were e not é o mesmo que weren't, que é a forma contraída e natural de se usar no inglês informal, no inglês do dia a dia. Então agora, os nossos dois times ganharam uma versão negativa. Was ficou wasn't e were ficou weren't. E essas formas são muito importantes para a conversação porque nós usamos contração o tempo inteiro. I wasn't sure. Eu não tinha certeza. I wasn't sure. Essa frase é muito comum. I wasn't sure. Repete comigo. I wasn't sure. De novo, I wasn't sure. Agora, we weren't ready. Nós não estávamos prontos. We weren't ready. They weren't interested. They weren't interested. Eles não estavam interessados. They weren't interested. Olha como isso começa a soar muito mais como inglês real do que simplesmente decorar. You were. He was. E aqui acontece uma coisa muito simples. Você pega o was ou o were e coloca na frente. Então, she was tired. Ela estava cansada. E aí, na pergunta, ele vai para frente. Olha só. Was she tired? Ela estava cansada? Was she tired? Então, você vai inverter a ordem ali. He was there. Ele estava lá. He was there. Se eu quero perguntar, ele estava lá? Was he there? Was he there? Was he there? It was expensive. Was expensive. Era caro? Foi caro. Was it expensive?
Was it expensive? Agora com were. You were nervous. You were nervous. Were you nervous? Were you nervous? They were together. Were they together? Eles estavam juntos. Were they together? We were late. Você tá repetindo comigo, né? We were late. Were we late? Were we late? A gente estava atrasado? Nós estávamos atrasados. Como a estrutura é limpa, você não precisa de did. Isso é importante. Não é did you were tired. Não, esquece isso. É simplesmente direto ao ponto. Were you tired? Were you tired? O próprio verbo to be já faz esse trabalho para você. E essa é uma das vantagens dele. Were you tired? Was she there? Were they happy? Agora eu quero colocar isso numa conversa real. Então, imagina que você encontra um amigo depois de uma festa. E aí você pergunta assim: Were you at the party last night? Você estava na festa ontem à noite? Were you at the party last night? Ele pode falar: Yes, I was. Yes, I was. Sim, eu estava. Was Sarah there? A Sarah estava lá. Was Sarah there? No, she wasn't. She wasn't. No, she wasn't. Não, ela não estava lá. What about Mike and Laura? What about Mike and Laura? What about Mike and Laura? E o Mike e a Laura? Were they there? Eles estavam lá? Were they there? Yes, they were. Sim, eles estavam. Yes, they were. Olha só que interessante. Em menos de 20 segundos você usou were you, I was Sarah, she wasn't, were they were. Isso é muito mais poderoso para o cérebro do que uma tabela isolada para você decorar como um robô. Porque agora existe uma cena, existe festa, existe gente, existe pergunta, existe resposta, é uma memória. Eu quero fazer um outro teste com você. Vou te dar a pessoa e você me dá mentalmente was or were. Você disse a was or were, ok? I was. She was. They were. We were. He was. You were. It was. Se isso começou a ficar quase automático, perfeito. É isso que a gente quer aqui. Nós não queremos que você pense assim, peraí, segunda pessoa, singular, plural, na hora de conversar. Para bebê, para com isso, tá? Gramática serve para organizar o padrão. Depois o padrão precisa virar automatismo, ok? E sabe por que eu faço questão, tanta questão de falar sobre isso? Porque para mim aprender inglês nunca foi apenas sobre falar inglês. Sempre foi sobre abrir portas que eu nem sabia que existiam, e foi exatamente por acreditar nisso que eu desenvolvi o método americano. Ele não foi criado apenas para ensinar gramática ou vocabulário, ele foi pensado para ajudar brasileiros a destravar de verdade e abandonar a tradução mental. Parar de estudar inglês como uma matéria da escola e começar a viver o idioma de uma forma natural. Porque eu acredito que a fluência não acontece quando você decora milhares de palavras. Ela acontece quando o inglês começa a fazer parte da sua vida. Se você sente que chegou a hora de descobrir essa versão de você, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas continua comigo, porque agora eu quero te mostrar uma pequena armadilha que confunde muita gente. Existe uma frase famosa: If I were you. Se eu fosse você. E aí alguém olha e pensa: Ei, Jess, você acabou de falar e com I eu uso was. E agora apareceu I were. Uhum, isso mesmo. Porque aqui nós temos uma situação hipotética. If I were you, se eu fosse você. É uma estrutura extremamente comum. If I were you, I'd talk to her. If I were you, I would talk to her. Se eu fosse você, eu falaria com ela. If I were you, I would wait. I'd wait. Esse I would a gente pode contrair para I'd. You, você, eu falaria com ela. You, você, if I were you, I would wait. Eu esperaria. If I were you, I wouldn't do that. If I were you, I wouldn't do that. Se fosse você, eu não faria isso. E é por isso que às vezes você vai encontrar were com I em situações hipotéticas. Perceba que essas frases começam com if. Se, né? Hipótese, se. E olha pra mim, presta atenção aqui. Se você ainda está começando a dominar o was ou were, não transforme essa exceção no centro da sua vida. Primeiro, deixa automático aí, automatiza no seu cérebro. I was, he was, she was, it was, you were, we were, they were. Depois você acrescenta estruturas como if I were you, porque existe um erro muito comum no aprendizado de inglês. A pessoa aprende uma regra simples e aí alguém mostra uma exceção. E ela passa a acreditar
que não sabe mais nada. Não é bem por aí. Você sabia a regra principal. Agora simplesmente ganhou uma nova estrutura. If I were you. Ó, aprenda essa estrutura inteira. Bloco. Lembra do que eu sempre falo aqui? Bloco. If I were you. Você não precisa desmontar. Agora eu quero mostrar algumas frases extremamente úteis para a sua vida. Essa estrutura aparece muito quando você quer fazer um pedido de uma maneira mais gentil, sutil. I was wondering if you could help me. Eu queria saber se você pode me ajudar. I was wondering if you could help me. Uma outra estrutura. I was about to call you. I was about to call you. Eu estava prestes a te ligar. I was about to blah blah blah. I was about to call you. Eu estava prestes para te ligar. Outra. I wasn't expecting that. I wasn't expecting that. I wasn't expecting that. Eu não estava esperando isso. Essa estrutura é ótima para você reagir a algo, né? I wasn't expecting that. Eu não estava esperando isso. I wasn't expecting that. Agora, essa estrutura aqui aparece geralmente em vários filmes policiais. Where were you last night? Where were you last night? Where were you last night? Onde você estava ontem à noite? Outra estrutura. Were you serious? Were you serious? Você estava falando sério? Você estava falando sério? Were you serious? I thought you were. Eu achei que você era o que você estava. I thought you were. Exemplo. I thought you were busy. Eu achei que você estava ocupado. I thought you were busy. I thought you were American. I thought you were American. Eu achei que você era americano. Percebe aqui? O português troca entre era e estava. O inglês continua you were. É por isso que eu quero tanto que você pare de tentar aprender tradução e comece a aprender estrutura. Agora deixa eu te mostrar um erro clássico. Yesterday, I am tired. Esse é o yesterday. Você está falando de um estado passado porque yesterday significa ontem. Então você vai usar yesterday I was tired. Yesterday I was tired. Yesterday she is at home. Não. Ela estava ontem, né? Ontem ela estava em casa. Então she was at home. Last year, they are in Canada. Last year, ano passado, last year. Então, last year, they were in Canada. They were in Canada. Eles estavam no Canadá. O cérebro muitas vezes sabe que a história aconteceu no passado, mas mantém o to be no presente, tá? Então, cuidado com isso. Isso eu já vi muitos brasileiros cometendo esse deslize aqui. Então, cria um gatilho mental, né? Quando você usa estruturas como yesterday, last night, last week, when I was a child, in 2020, né? Se a cena está no passado, pergunte-se quem é o sujeito. Você vai usar was ou were. Só isso. Por exemplo, quando eu era criança, when I was a child, não when I were a child, tá? É when I was a child. Quando nós éramos crianças, when we were kids. When we were kids. When we were kids. Olha só como você consegue transformar isso numa espécie de imagem. Uma foto antiga sua sozinha, por exemplo, né? I was. Aí uma foto sua com várias pessoas. We were. Seu pai, he was. Sua mãe, she was. Seus amigos, they were. A pessoa com quem você está falando, you were. Parece simples porque é simples. O problema é que muitas vezes ensinaram isso para você de uma forma que parecia muito maior, muito mais complicado do que realmente é. Quero que você perceba uma coisa aqui. Talvez aprender inglês não seja acrescentar cada vez mais complexidade. Talvez seja justamente fazer o contrário. Encontrar padrões no meio da complexidade. Reduzir, organizar, automatizar. Porque o seu cérebro já tem muita coisa para fazer enquanto você conversa. Pensa no que quer dizer, na pronúncia, na reação da outra pessoa, no vocabulário, na insegurança, talvez no medo de errar. Se além de tudo isso você precisa abrir uma tabela mental para conjugar cada verbo, você vai travar. Por isso que a verdadeira evolução acontece quando estruturas básicas começam a sair sem esforço. Não é vergonhoso você treinar I was, you were, she was, they were. Na verdade, é justamente dominar profundamente o simples que permite fazer coisas complexas depois. Então, se você acredita que aprender inglês é muito mais do que decorar verbos
e regras, eu quero fazer um convite para você. Compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa, porque eu tenho uma missão muito clara com este canal: mostrar que o inglês pode ser uma experiência humana, profunda, transformadora e não apenas uma lista infinita de exercícios. Se esse vídeo fez você enxergar o inglês de um jeito diferente, ajude esse movimento a chegar a mais pessoas. Talvez alguém que você ama esteja quase desistindo de aprender inglês, quando na verdade só precisava mudar a forma como enxerga esse processo. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma última coisa. Se inscreve aqui no canal. A nossa próxima meta é construir uma comunidade de 50.000 pessoas que acreditam que aprender inglês pode transformar muito mais do que o currículo. Pode transformar a forma como uma pessoa pensa, como ela sente, como ela se comunica e como ela vive. Se você acredita nessa ideia, vem fazer parte desse movimento comigo, porque eu realmente acredito que existe uma maneira muito mais humana de aprender inglês. E eu adoraria ter você caminhando comigo nessa jornada. Agora, antes de terminar, último teste. Sem hesitar demais, vai completando as frases que eu falar. I happy yesterday. I was happy yesterday. They at work. They were at work. She nervous. She was nervous. We together. We were together. You right. You were right. It amazing. It was amazing. Agora, negativa. I ready. I wasn't ready. They there. They weren't there. Pergunta agora. She tired. Was she tired? Very good. You at home. Were you at home? Percebe? Uns minutos atrás, talvez você estivesse se tentando lembrar de uma tabela. Agora você está reconhecendo padrões. E esse é exatamente o tipo de mudança que eu quero provocar neste canal. Menos qual é a regra mesmo? E mais, isso simplesmente soa familiar? Então, durante os próximos dias, eu quero que você faça uma coisa. Sempre que você contar sobre ontem, use o inglês em uma frase. Por exemplo, quando você vai pensar nas coisas que você fez ontem, comece a conversar consigo mesmo. Então, por exemplo, você pode dizer: Yesterday I was tired. Yesterday I was busy. Yesterday I was happy. Yesterday I was at home. E depois você fala sobre outras pessoas. My friends were, my parents were, we were. E você cria a memória com a sua própria vida, usando a sua própria rotina. Porque uma frase sobre você é muito mais memorável do que uma frase aleatória de livro. Você chegou comigo até aqui? Escreve nos comentários uma frase começando com Yesterday I was. Pode completar com qualquer coisa verdadeira sobre o seu dia. Por exemplo, yesterday I was tired, yesterday I was busy, yesterday I was happy, yesterday I was at the gym. Eu quero ler as frases de vocês e principalmente eu quero que você prove para você mesmo que was you were não precisam ser um drama. Thank you so much for watching and I hope to see you in the next video.